Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Pastor Stalin está conosco, tenha liberdade. Meus irmãos, a paz do Senhor, quero convidá-los a abrir a Bíblia, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: E ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: Assim fala aquele que segura na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça a tua conduta, teu esforço, a tua constância. Sei que não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. É perseverante, sofrestes por causa do meu nome e não desanimastes. Mas tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, converte-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei e removerei o teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tenho dito isto, que detestas a prática dos nicolaítas, como eu também detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Os irmãos podem se sentar, irmãos. Queridos, Deus abençoe toda a igreja, tá? Privilégio de estar retornando aqui sempre. Deus abençoe o pastor André. Deus abençoe essa igreja tão relevante, né, dentro do Ministério Fama. Deus abençoe a missionária Leide, sempre pelo convite, toda a liderança do culto às quintas-feiras. Amém? Eu acredito que eu tenho a palavra do coração de Deus para o seu coração aqui nessa noite. Senhores, certamente, eu já disse isso aqui em cima desse púlpito. Apocalipse é um livro bem difícil. Pensa no livro complicado e complexo. Antes de eu estar em viagem, lá na sede do nosso ministério, eu vi um pregador tentando se aventurar em pregar em Apocalipse. E, de fato, quem entende um pouco desse livro, logo percebeu que faltou muita coisa a ser dita. Goste ou não, Apocalipse é um livro complexo pelo fato de ter linguagem literal e linguagem simbólica. Apocalipse, por exemplo, é o livro dos dragões. Apocalipse, por exemplo, é o livro de uma mulher vestida com sol e com os pés sobre a lua. Apocalipse é o livro das bestas. Isso dificulta entender o que João quis nos mostrar. Apocalipse também é o livro dos 3 tempos. É o livro dos eventos históricos, portanto, eventos que já aconteceram. Mas, acima de tudo, Apocalipse é o livro do presente. Eventos que estão todos os dias acontecendo. Mas, acima de tudo, Apocalipse é o livro dos eventos que não é que podem acontecer. É dos eventos que devem acontecer. A história vai dizer que o velho apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, foi capturado, levado perante a cúpula do Império Romano. E não a Bíblia, mas a história mostra e ensina que colocaram João dentro de um tacho de óleo fervendo. Mas um milagre vai acontecer perante os olhos de todos eles. João entra para dentro do tacho de óleo acreditando que ali a morte ia pôr um ponto final na sua história, mas a história exatamente nos narra que João senta para lá vivo e sai de lá mais vivo do que nunca, para nos apresentar uma lição poderosa. A morte não terá poder de golpear você enquanto Deus estiver escrito na sua agenda que haverá de usar você para o louvor e para a glória de Deus.
Mas o que o Império Romano fez? Ele deporta o velho João para uma ilha onde ficavam os piores criminosos. Uma ilha chamada Patmos. E é da ilha chamada Patmos que João, no capítulo 1, no versículo de número 9, 10 e 11, ele diz: Eu, João, que também sou vosso companheiro na aflição, no reino e na perseverança. Eu estive preso na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que eu dei acerca de quem Jesus era. É nesse momento que João, na ilha chamada Patmos, simplesmente ouve uma voz convocá-lo pelo nome. Ele diz que se virou para ver quem estava falando com ele. Ele diz que viu alguém parecido com um homem. Ele diz que a cor do seu vestido era igual à cor dos seus cabelos. Branco, igual a lã. Branca, igual a neve. João observou que os seus pés haviam semelhança de bronze polido, latão reluzente. João foi ousado, afinal de contas, somente pessoas ousadas conversam olhando nos olhos. João teve a audácia de olhar dentro dos olhos dele, e João percebeu que não era estrutura ocular igual a minha e nem a sua. João percebe que eram duas chamas que ardiam e queimavam em fogo. A Bíblia vai dizer que João simplesmente entra num estado de temor e de tremor. A Bíblia diz que ele se prostra com medo desse ser. E esse mesmo ser viu João se prostrar aos seus pés. Ele se dirige ao velho apóstolo, estende a sua mão direita sobre o seu ombro e ele dá uma ordem, e depois da ordem ele apresenta as suas credenciais. A ordem é: João, não fique com medo. Não fique com medo, porque quem está com a mão direita sobre os seus ombros é o primeiro, é o último. Quem está com a mão nos seus ombros não é infinito, ele é eterno. Quem está se revelando a você está no trono antes do Gênesis, vai continuar no trono depois de Apocalipse. Quem está falando com você não tem começo, não tem meio, não tem final. Quem está falando com você está sentado no trono dos tronos. Sou temido entre os anjos, respeitado entre os demônios. Quando eu me levanto do meu trono, as miríades se curvam ao poder da minha glória. Quem está falando com você levanta quem está caído, gera paz ao coração cheio de guerra. Eu restauro quem está perdido. Eu estava no meu trono, entrei para debaixo de uma pele humana, eu levei amor ao coração cheio de dor, eu amei os marginalizados, colocaram 120 quilos de madeira nas minhas costas. Por fora era madeira, mas por dentro estavam os seus pecados. Eu estive morto, mas no terceiro dia eu pisei na cabeça da morte, e eu que estou vivo pelos séculos dos séculos. João, quem trouxe você para cá é Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É nesse exato momento que o velho João observa que na mão direita de Jesus, ele vai contar 7 estrelas. Ele também vai observar que na mão esquerda de Jesus havia 7 candelabros ou candeeiros. João simplesmente vai ficar com uma certa dúvida. O que representa as 7 estrelas na sua mão direita? O que representa 7 candelabros na sua mão esquerda? O interessante é que o próprio Cristo se faz o intérprete do texto. Ele olha para João e disse: João, está vendo as 7 estrelas nas minhas mãos? Sabe qual é o mistério que essas 7 estrelas representam? Elas representam as 7 igrejas da Ásia Menor. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você consegue entender, João, que simplesmente esta igreja, ela está na palma das minhas mãos. E é uma verdade que eu e você de vez em quando nos esquecemos, irmãos. Que sempre, absolutamente sempre, a igreja esteve nas mãos de Jesus. Até porque, por exemplo, essa igreja aqui,
ela não está firmada nem pautada nos ombros de homem nenhum. A base dessa igreja não é o presidente desse ministério. O sustentáculo dessa igreja não é o presidente da convenção dessa igreja. Mas a base da igreja, o fundamento da igreja, é aquele que guarda a igreja. É aquele que protege a igreja. É aquele que renova a igreja. É aquele que restaura a igreja. É aquele que abre portas para a igreja. É o Deus dessa igreja que fez uma promessa: esta é a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O interessante é que nesse momento saímos do capítulo 1 e migramos para o capítulo de número 2, aonde vai entrar a igreja que eu quero falar aqui nessa noite. A igreja que nós falaremos aqui nessa noite é a belíssima igreja de Éfeso. E por que é que você afirma com tanta clareza, Starley, sobre a belíssima igreja de Éfeso? Porque esta mesma igreja já está recebendo mais de uma carta escrita, direcionada e dirigida para ela. Se você retornar ao livro de Atos, no capítulo 17, você vai perceber que Deus ordena o apóstolo Paulo a ficar 3 anos e meio na comunidade de Éfeso. Houve um historiador romano chamado Heródoto, que ele chegou a dizer que antes do apóstolo Paulo pisar os pés ali, a moral dos animais era superior à moral dos seres humanos, o tanto que Éfeso era complicado. É nesse exato momento que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo chega ali e pisa os pés. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio, Paulo pregava. Por 3 anos e meio, o apóstolo Paulo fazia cruzadas pregando, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, ele esteve morto, ele ressuscitou. Era uma afronta à deusa Diana dos Efésios, mas o apóstolo Paulo relembra que Diana é pequena perto de um Deus que é tão poderoso, que Diana não pode nada. E a Bíblia diz em Atos capítulo 19, a partir do versículo de número 11, que Deus pelas mãos de Paulo estava fazendo milagres extraordinários, ao ponto de simplesmente eles queimarem pentes de bruxaria nos pés do velho apóstolo. Ou seja, o reino de Deus estava sendo pregado, a palavra de Deus estava sendo distribuída. Éfeso estava se dobrando ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho estava crescendo para a glória de Deus. E é nesse momento que o apóstolo Paulo é preso e vai escrever epístola de Paulo aos Efésios. Pois bem, passamos aquela primeira geração de crentes. Agora João vai escrever para a segunda geração de cristãos. Se você observar Efésios capítulo de número 2, vai trazer lições poderosas. A primeira é como Cristo se apresenta à igreja. No capítulo 1, ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. E ele vai se apresentar como aquele que tem os 7 castiçais de ouro na sua outra mão. Agora, se você observar Apocalipse capítulo 2, verso 1, ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. O verbo mudou. No capítulo 1, ele diz que tem a igreja nas suas mãos. No capítulo de número 2, ele diz que passeia, ele anda, ele contempla a sua igreja. E é algo que toda hora é importante nós nos relembrarmos, que nós estamos aqui dentro dessa igreja e Jesus não está lá fora. Nós estamos aqui dentro, Jesus não está lá no trono dele. Nós estamos aqui, ele está lá, mas ele está andando no nosso meio para a glória de Deus. Ele está aqui, ele é aquele mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que destrói muralhas ainda de Jericó. Ele ainda joga gigante no chão. Ele ainda abre portas. Está ali, o que é que eu tenho que fazer? Ele mesmo chegou a declarar na palavra dele que aqueles que confiarão no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Preste atenção, creia que Jesus está aqui no nosso meio para o louvor e para a glória do Deus que é todo poderoso. Starley, por que crer que ele está no nosso meio é tão difícil? Ele vai explicar para a igreja. O interessante é que você vai perceber que Cristo vai elogiar a igreja de Éfeso. Ele vai elogiar dizendo assim: vocês
são uma igreja perseverante, e ele diz assim: vocês são uma igreja trabalhadora. Antes de mais nada, é importante nós dizermos algo bem sério aqui. Quando Cristo diz para a igreja de Éfeso: eu conheço o teu trabalho, o termo grego aqui é kopos com K. Significa que a igreja de Éfeso trabalhava até o suor cair do rosto. Essa era a igreja de Éfeso. Uma igreja que não tinha preguiça para arregaçar as mangas, para trabalhar na obra de Deus, seja no crescimento numérico ou orgânico da igreja. E vale lembrar que ser crente nessa época é muito mais difícil do que hoje. Vale destacar que esta igreja trabalhava para a edificação da igreja, para a contemplação da igreja, e Cristo elogia isso na membresia da igreja. É importante eu e você termos cuidado com discursos do tipo: eu penso que a igreja, o melhor lugar de eu ficar é no banco, porque Cristo sempre vai esperar de nós, no mínimo, que nós derramamos suor para o crescimento orgânico e numérico da sua igreja. E o interessante é que exatamente isso que a gente tem dificuldade. Me lembro perfeitamente de um amigo meu que tinha um trabalho terrível para trabalhar na igreja. Dizia que era isso, mas quando ele pegou um cargo político, eu vi ele virar horas e horas. E a pergunta é: que tipo de cristãos somos nós, que trabalhamos mais focado nos homens do que focado no crescimento do reino de Deus? Meu primeiro pastor dizia que, gente, calma, se passar 2 minutos do culto, ninguém desespera, porque quando trabalhamos na empresa, ganhamos hora extra. Se o nosso patrão não é para ficar devendo para nós, por que é que Cristo iria dever? Trabalhar na igreja é um privilégio. Efésios capítulo 4 diz que Deus deu uns para apóstolos. Portanto, se aqui nessa noite temos intercessores, intercessoras, pregadores, pregadoras, cantores, cantoras, pessoas que trabalham na igreja, limpam a igreja, servem a igreja, vocês são presentes de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo também vai elogiar o corpo de obreiros da igreja. Cristo vai elogiar dizendo assim: vocês provam aqueles que chegam na igreja dando uma carteirinha. Eu sou apóstolo, eu andei com ele. Eu dormi no mesmo quarto que ele dormiu. Eu andei com Pedro. Eles chegam para a igreja dizendo que são apóstolos, dizendo que são obreiros. Aí vocês colocam ele no banco e espera saber se um dia a fera vai sair de dentro da caverna. Cristo elogia o corpo de obreiros, mostrando que é uma igreja teologicamente preparada. Não era qualquer discurso que simplesmente a igreja aceitava. Era uma igreja profunda na Bíblia. E eu e você não podemos nos esquecer que a palavra de Deus ainda é a carta magna que rege a igreja. Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer alguma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, aonde palavra de Sócrates, de Schopenhauer, de Nietzsche, aonde a palavra de filósofo, aonde a palavra de psicanalista não pode ir, acredite, a palavra de Deus vai para o louvor e para a glória do seu nome. A pergunta é uma igreja trabalhadora? É uma igreja relevante? Os obreiros são extremamente preparados. Quem é que não queria congregar em Éfeso? Congrega onde, Starley? Eu congrego lá em Éfeso, está aqui minha carteirinha. Como é que a igreja ela é boa? Uma igreja trabalhadora, uma igreja paciente. Rapaz, quando qualquer obreiro tira para pregar a palavra, a gente fica estarrecido o quão poderoso esses homens pregam a palavra de Deus. Essa era a igreja de Éfeso. Mas ao mesmo tempo, nós vamos perceber que a igreja de Éfeso tinha um problema. O versículo de número 4, Jesus vai olhar para a igreja e vai dizer: eu não tenho 3,
Eu não tenho 2 problemas contra vocês. Eu só tenho apenas um. Qual é o único problema que Cristo tem com a igreja? Versículo de número 4, Jesus olha para a sua igreja e declara abertamente: eu tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, nada, eu estava falando um pouco disso, pastor André, é tão difícil quando o pastor do nosso ministério, que é meu pastor, me mandou mensagem que está virando normal. Quando ele diz assim: Starley, eu preciso que você traga um amigo seu para pregar aqui na sede. Certamente é o pregador mais agendado hoje do planeta. Estou falando de mais ou menos 100 convites de pregação por dia. E eu me lembro que no ano passado eu havia chegado da Europa, eu precisei adiantar meu voo para recebê-lo. E eu me lembro que quando eu estava jantando com ele, eu olhei para o pastor Hernandes Dias Lopes e falei: a igreja de Éfeso para mim me intriga. Porque como é que Cristo olha para a igreja trabalhadora, persistente, perseverante? Cristo olha para esta mesma igreja, não é para outra não. Ele olha para a mesma igreja e diz assim: tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Hernandes olha para mim e ele diz assim: você só vai entender a igreja de Éfeso a partir da analogia de uma esposa casada com o marido, é fiel ao seu marido, cumpre as suas obrigações enquanto esposa, mas tudo o que ela faz, ela só faz por obrigação. A igreja de Éfeso amava mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Os cristãos de Éfeso vinham para o culto mais atentos ao pregador do que a pregação, mais focados no ministério de louvor do que no Deus que era louvado, mais atentos à estrutura terrena do que o poder que caía dos céus. Cristo olha para esta igreja e ordena dizendo: vocês estão abandonando todos os dias o primeiro amor. E talvez você possa estar aqui, e talvez eu esteja aqui, talvez todos nós estamos aqui pensando em A ou B, perguntas do tipo assim: o que é que eu posso fazer para a minha vida romper? Ler o livro As 35 Chaves da Vitória, os 16 princípios, às vezes eu preciso fazer isso, às vezes eu preciso fazer aquilo. O que é que eu posso fazer para a minha vida prosperar? Talvez o remédio ou a resposta da sua pergunta está no que eu vou te falar. Talvez o que eu e você estamos precisando é voltarmos a ser aquilo que a gente era quando era novo convertido. E eu disse para Deus em oração aqui: hoje eu vou pregar com um espelho bem aqui na minha frente, irmãos. Sabe por quê? Eu estava falando para o pastor André, eu ainda estou meio sentindo fuso horário, eu fiquei 3 meses na Europa, e eu saí daqui com a missão de pregar no aniversário da Assembleia de Deus lá do Brás, lá em Portugal, e passei tanto país, tanta viagem, que eu não sabia nem onde eu estava indo mais. Mas eu me lembro perfeitamente que enquanto eu estava no púlpito, com o pastor presidente da Convenção da Europa do meu lado esquerdo, o presidente do meu lado direito, eu fiquei lembrando exatamente eu andando de monarca com Santiago, que prega aqui. Vocês chamam Santiago, chamam Tiaguinho. Eu e ele andando de bicicleta, pedindo para Deus uma oportunidade de pregar nas igrejas da fama, porque nós éramos de igreja pequena. Mas eu lembro que um dia o Tiago fez, ele não gosta que eu fique expondo a vida dele, mas eu não estou muito aí para isso. 30 dias orando, jejuando, e ele sempre me discipulou, colocava para ler Bíblia, colocava para estudar, e a ideia é, fazíamos coisas, íamos para o culto, não sabendo quem ia pregar, ou quem ia cantar, líamos a Bíblia, muitas das vezes sem entender, e as coisas fluíam. Hoje nós não podemos nos esquecer, Deus nos deu título, fiz teologia, fiz uma pós-graduação, formei história, formei psicanálise, mas para Deus isso não vale nada. É como se eu persistisse e ouvisse Deus falar: eu preciso que você volte às primeiras práticas. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite.
O tempo foi passando e talvez se tornar adulto adulterou os nossos conceitos. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Se você sair aí fora, você vai escutar e ler uma placa chamada Assembleia de Deus. Eu disse aqui e vou voltar a dizer: nós somos as Assembleias de Deus. A nossa liturgia nós copiamos da Igreja Batista. O nosso processo de sacramento de Santa Ceia copiamos de igrejas reformadas. Mas se tem uma coisa que é nossa, é acreditarmos nos dons espirituais. Pessoal, a ideia é simples. Culto de quinta-feira nesta igreja, o pau quebra, a giripoca pia, mas nós acreditamos que através da palavra Jesus ainda salva, cura, liberta para a glória de Deus. É interessante que Cristo reconhece que a igreja simplesmente abandonou o primeiro amor. E como é que se aplica essa pregação? Se você vem para a igreja mais focado no mensageiro do que na mensagem, mais atento à letra do que está sendo cantado, do que o Deus que é louvado, mais preocupado em analisar um culto, igual você analisa um filme numa sala de cinema, eu e você estamos precisando voltar a ser aquilo que a gente era. O que é que Cristo abriu a boca para dizer? Cristo abre a boca para trazer uma mensagem séria. Primeiro, vocês precisam reconhecer, vocês só fazem as coisas por obrigação. E a gente faz isso, irmãos. Eu me lembro que na frente da vigília na Catedral da Fama, eu me lembro que, rapaz, mas aquele púlpito é brigado, meu Deus do céu. Eu estava lá um dia, e aí estava uma conversação no púlpito, mas era coisa que não tinha nada a ver. Aí eu peguei e falei: vamos focar. Eu falei, ninguém deu importância. Naquele dia até fui surpreendido. O presidente chegou, irmãos. Irmãos, o presidente chegou, ele sentou no meio do povo. É incrível. Ninguém conversa. Essa é a ideia. Uma galera que respeita mais aos homens, autoridades constituídas por Deus, do que o Deus que constitui essas autoridades. E preste atenção, Cristo olha para essa igreja e começa a apresentar a cura. Passo número 1, lembra de onde tu caíste. Se eu sentasse para você e te perguntasse assim: está sabendo quem é que caiu? O que viria sobre sua cabeça? Um deslize moral? Adultério? Fornicação? E se eu disser para você que na ótica do livro de Apocalipse, o crente caído é aquele que não ama a Deus como amava no início da sua fé? Porque possa ser que você esteja falando do fulano que caiu, do ciclano que caiu, mas é exatamente o que eu vou te falar, é o que Deus quer que você entenda. Satanás, ele não vai batalhar para você cair, ele vai batalhar para te segurar no chão, até porque tem gente que caiu e quando se levantou muito mais forte do que quando estava de pé. O que eu quero que você entenda é que Cristo olha para esta igreja e a primeira ideia é: reconheça que você está de pé diante dos homens, mas você está caído diante da minha presença. Você não ora, você não jejuma, você não lê a palavra, você deixou de pregar, você deixou de cantar, você deixou de liderar por causa de frustrações, decepções. Mas aqui nessa noite eu tenho uma palavra: quando Deus agrupa o seu povo, Ele não despede de mão vazia. Eu estou pregando para pregadores, eu estou pregando para cantores, eu estou pregando para líderes. Eu tenho uma palavra para você e a palavra é: volta a trilhar o caminho da tua chamada. O Deus que te escolheu, Ele ainda espera de você. Cumpre o teu chamado para a glória de Deus. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Se você é chamado por Deus, esquece, acabou seu livre-arbítrio. Eu falei isso da última vez, vou voltar a repetir. Se Deus te deu um chamado, Deus, Ele vai atrás de você aonde você estiver. Por que, Starley, que você afirma que eu perdi o livre-arbítrio? Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Ezequiel lá na Babilônia.
Sabia que a Babilônia invadiu Israel 3 vezes? Na primeira feita, Daniel e seus amigos foram levados cativos. Na segunda feita, Ezequiel foi levado cativo. E na terceira vez, destruição do templo de Jerusalém. Pois bem, quando Ezequiel foi levado como escravo, sabe o que ele teve coragem de dizer? Depois de Deus se revelar para ele: Senhor, eu não vou profetizar. É como se Deus perguntasse: como é que é? Ezequiel, relembra e não se esqueça do que eu vou te ensinar. Quando eu escolho, seleciono, vocaciono alguém para profeta, esse homem ou essa mulher não pode dizer assim para mim: eu não vou. Sabe por quê, Ezequiel? Porque no meu reino não é o profeta quem manda em Deus, é Deus é quem manda no profeta. Ezequiel, você vai profetizar, quer esse povo acredite ou não, quer você queira ou não, você vai profetizar a minha palavra. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Moisés. 4 objeções ele fez a Deus: eu não vou por isso, não vou por isso, não vou por isso, não vou por isso. Deus estourou os argumentos dele igual alfinete estoura balão. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Jeremias. Senhor, eu não vou profetizar, porque eu sou apenas uma criança. Jeremias, eu trabalho não é sobre a opinião que você pensa de você mesmo. Jeremias, eu trabalho é para que a minha palavra vá se cumprir nos teus lábios. Jeremias, você vai profetizar. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Jonas. Deus falou para Jonas: vai para Nínive. Ele foi para Tarsis, e de um Deus que conhece tudo, está em todos os lugares, não adianta fugir. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Se um dia um profeta colocou a mão na tua cabeça e diz que você tem um chamado, esquece, ele vai vir atrás de você. Portanto, se renda à presença do Deus de Ezequiel, se renda à presença do Deus de Jonas, cumpre o teu chamado, e tudo que tiver travado, ele vai destravar para a glória de Deus. O que é que tem feito você desistir do seu chamado? Você pensa mesmo que o chamado de Deus é irrevogável na sua vida? Que ele te deu um chamado, depois ele toma de volta? Uma certa feita, ministrando uma mentoria sobre aconselhamento cristão lá no Santos Dumont, eu encontrei um evangelista, que na verdade eu não sei quem é. Ele se ajoelhou nos meus pés e chorou, dizendo assim: ô professor, eu caí. E eu perguntei: você caiu da onde? Ele disse: ele caiu em pecado. Eu perguntei exatamente assim para ele: Deus já falou alguma coisa para você sobre o seu chamado? Olha o que ele me disse: já. Tem quantos anos? Uns 20 anos. O que é que Deus falou? Deus falou que me levantar, me preparar para me ser obreiro e ajudar meu pastor. Ele falou desse jeito. Eu fiz uma pergunta para ele que colocou a cabeça dele em choque. Você acha que Deus não sabia que você iria cair? A lágrima começou a escorrer, irmãos. Você acha que você pegou esse Deus de surpresa? Ele disse assim: ele já sabia. Então fiz a pergunta que, na verdade, isso que colocou ele em parafuso. Então por que mesmo assim ele prometeu? Ele disse assim: é muito amor pela minha vida. Eu falei: esse é o amor de Cristo. Ele não vai virar as costas para aquele a quem ele chamou. Ele está dizendo para você aqui nessa noite: volta a praticar as primeiras obras. Sabe por quê? Porque as tuas frustrações pegaram você de surpresa, mas ele já sabia. As traições pegaram você de surpresa, mas já sabia. A tua depressão pode até ter pego você de surpresa, mas ele já sabia. Os teus pecados, Deus simplesmente não ficou surpreso, ele já sabia. O que ele quer é que você volte a cumprir a vontade dele, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Stalin, o que é que Cristo vai dizer? Ele diz exatamente isso. Primeiro, volta, lembra-te de onde tu caístes, volta a praticar as primeiras obras. Lembra?
Virava ou não virava a noite em oração? Parou por quê? Lia ou não lia a Bíblia? Levava ou não levava ela para o trabalho? Parou por quê? Cantava ou não cantava em qualquer compromisso que aparecia? Parou por quê? Eu simplesmente vi gente, igual um caso de uma missionária na Europa, com oração mais estranha. Eu conversei com ela sobre isso. Depois que Deus me der meu marido, eu simplesmente vou parar de pregar. Eu falei, que Deus é esse que vai te dar uma bênção e depois que Ele te der a bênção, você vai abandonar o chamado dEle? Uma mulher disse, eu vou parar porque o meu filho nasceu. A única vez que Deus na Bíblia entregou um filho e o homem parou de simplesmente levantar o altar a Deus, Deus pediu o filho em sacrifício. É importante você entender que Ele abriu portas para você, que Ele cumpriu promessas para você, Ele tem guardado você, Ele foi fiel a você, Ele cumpriu promessas, Ele abriu portas, fez milagres. A pergunta é, Ele deixou de ser fiel a você? Por que você abandonou o chamado que Ele colocou nas suas mãos? Levante suas duas mãos aos céus. Se você fazer assim, eu acho que você está duvidando que eu estou pregando. Levante suas duas mãos aos céus. Vocês já viram e vocês sabem que eu procuro pregar o evangelho bíblico, mas eu recebo a autoridade de Deus para dizer para alguém aqui nessa noite: Jesus está devolvendo você para o tapete do ministério. E preste atenção no que o Titi Starley vai te falar. Nesta noite eu estou pregando e Deus está bradando no seu ouvido, dizendo: volta a praticar as primeiras obras. Sabe por quê, Abraão? Porque quem deu Isaac foi Deus, e o Deus que dá Isaac, Ele pode tomar de volta. Essa loja quem deu foi Deus, o teu emprego quem deu foi Deus. Não abaixa sua mão não. Os seus filhos quem te deu foi Deus, a sua casa quem te deu foi Deus. E Deus está dizendo: lembra-te de onde caístes, volta a orar, volta a clamar, volta a subir no monte, volta a pregar a palavra. E nesta noite eu recebo a autoridade de Deus para dizer: hoje Ele está derramando a unção que está colocando os teus pés de volta. Quantos acreditam? Levante mais a mão e diga glória a Deus. Tem pessoas que pararam porque acusaram. Tem pessoas que pararam porque caluniaram. Tem pessoas que pararam por causa de decepções. Mas você não vai parar, porque aqui nessa noite Deus está dizendo: volta a cumprir a missão que eu estabeleci. Volta a praticar as primeiras obras. Mas Starley, como é que Cristo de fato orienta a igreja? Ele vai dizer: se pelo contrário, caso você não volte, caso você não retorne para mim, caso você não faça tudo isso, eu vou remover você do seu lugar. É simples assim, não tem muito segredo não. E diferente de Supremas Cortes corruptas do Brasil, e diferente de lugares onde pessoas conseguem comprar por ouro, por euro, por libra, com Deus não. Quando Ele diz que vai remover a pessoa do lugar, Ele remove. Mas sabe o que a gente faz? Às vezes nós esquecemos que Deus é um Deus mais ou menos assim. Ele sabe, irmãos, que dói no seu pé. Ele não vai apertar na sua mão. Quando Ele vier atrás de você, Ele vai exatamente no lugar onde Ele sabe que Ele pode apertar. Ele sabe onde é que Ele te pressiona. Ele sabe simplesmente quem você é. Sabe o que Ele diz para as igrejas da Ásia Menor, para todas elas? Eu sei. Eu sei. Eu conheço você. Eu conheço você. Eu conheço o que os homens não conhecem. Eu sei de você o que os homens não sabem. Eu sei as tuas dores. Eu sei as tuas fraquezas. Eu sei as tuas fortalezas. Eu sei onde é que eu posso apertar, eu sei o que você precisa, eu sei qual é a sua necessidade, eu conheço as suas orações, eu conheço o seu clamor, eu conheço a sua vontade de crescer, eu conheço a sua vontade de trabalhar, eu conheço o seu trabalho, eu sei das suas necessidades, eu sei das suas dores, eu conheço você por dentro, eu conheço você por fora. Mas aqui nessa noite, vamos ficar de pé?
Cristo olha para essa mesma igreja. E dá um último aviso. Na verdade, Cristo vai simplesmente elogiar a igreja. É uma igreja paciente. É uma igreja trabalhadora. É uma igreja perseverante. É uma igreja bem compromissada para trabalhar na obra de Deus. Mas o ativismo da igreja estavam fazendo eles se esquecerem do Deus da obra. Então, o nome do jogo não é primeiramente se o fulano veio ou se ciclano veio. O nome do jogo não é entender simplesmente quem é que vai cantar ou quem não vai cantar. O que Cristo está relembrando para a igreja de Éfeso é: vocês entendem que eu passei no meio de vocês? Vocês entendem que vocês precisam voltar a olhar para o céu e para mim? Porque os que vencerem, eu vou dar o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu quero convidar a fazer com você uma oração. Eu quero orar por você. Mas antes eu quero orar com você. E por favor, não sei por que cargas d'água, na hora da oração o povo não ora. O máximo que eles fazem é: estou lhe convidando a orar. Estou lhe convidando a clamar. Está ali, eu ando sem forças para orar. Então arranca forças de onde não tem, ora a si mesmo. Está ali, eu ando desanimado para orar. Então vai sem ânimo, o ânimo vem depois, mas é para orar. Amém? Ó Deus, que é